Quase ninguém conhece um recurso extremamente poderoso das tabelas dinâmicas, que é o campo calculado. E é isso que eu vou te ensinar a utilizar na aula de hoje do nosso mini curso de tabelas dinâmicas. Reforçando aquele aviso inicial, lembre-se que o material para você poder praticar está disponível na descrição do vídeo. Sem mais avisos, bora para a aula! Vamos dar sequência aqui à compreensão dos diversos recursos das tabelas dinâmicas. E a gente está fazendo isso respondendo a algumas perguntas interessantes e acrescentando ali outras possibilidades dentro destes recursos. Eu quero agora apresentar a quantidade de funcionários ativos de acordo com o gênero. Então, a gente visualizou aqui anteriormente algumas outras opções de tabela dinâmica. E agora a gente quer apresentar a quantidade de funcionários ativos de acordo com o gênero. Vou fazer a geração aqui de uma forma diferente. Ao invés do Ctrl+C, Ctrl+V, cliquei em Inserir, TB, dados. Quero quantitativo de funcionários ativos de acordo com o gênero. Perceba que neste momento estamos fazendo sempre contagem de colaboradores, de funcionários. Daqui a pouco vai ser soma ou média, de acordo com aquilo que a gente quiser analisar. Quero saber quantidade de funcionários ativos por gênero. Vamos pegar aqui o gênero, levei para a linha. Nome do funcionário, levei aqui para valores. E eu quero somente os ativos, então, mais uma vez, faço o filtro dos ativos. Molezinha essa, tranquila. Beleza. Agora, nós queremos saber média geral de desempenho dos funcionários por cargo, comparando com meta de 85%. Então, olha só. Quero a média geral de desempenho dos funcionários por cargo. A minha base de dados tem 3 colunas de desempenho. 2018, 2019, 2020. Ok? E eu quero fazer uma média do desempenho desses colaboradores. Legal? Legal. Essa média do desempenho já existe. Existiu um cálculo prévio para trazer essa média de desempenho aqui na minha tabela. Então, uma média entre os 3 anos está sendo realizada para os funcionários ativos, aparentemente. Então, quando eu filtro aqui funcionários ativos, eu preciso que todo mundo tenha esse resultado. Então, vamos visualizar se todo mundo tem esse resultado médio geral. Ok, aparentemente todo mundo tem. Alguns que não têm a informação aqui, por exemplo, de 2018, provavelmente ele não fez a avaliação naquele ano e somente 2019 em diante. Então, depende, é claro, de cada uma das situações. Ok, mas já existe essa situação ali da minha análise de média nessa coluna desempenho geral. Então, na minha tabela dinâmica, nós faremos o seguinte. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu quero a média, mais uma vez, vamos ler. A média de desempenho dos funcionários por cargo. Depois a gente pensa nessa comparação. Então, eu quero funcionários por cargo, vou retirar o gênero e vou levar o cargo. E ao invés de quantitativo de funcionários, eu quero informações agora do desempenho geral. Então, vou pegar aqui o desempenho geral e levei para dentro de valores. Então, observe. Ele fez aqui uma contagem de desempenho. Contabilizou quantas pessoas estão ali em cada cargo. Fez uma análise errada. Eu vou retirar essa análise. Eu não quero contagem aqui. Eu quero modificar essa configuração do meu campo de valor para média. Então, agora eu tenho aqui a média de desempenho de cada uma das funções existentes aqui na minha empresa. Essa média está me mostrando aqui esses valores em decimais. Selecionei percentual e vou deixar com 2 casas decimais. Ok? Para a gente continuar compreendendo bem o que internamente ele está fazendo, é o seguinte. Ele está pegando aqui o cargo analista 1. Então, ele vai lá, filtra, analista 1. Aí, ele pega o desempenho geral e faz a média de todos esses funcionários que são analistas 1. Selecionei todo mundo aqui. Observe que a minha média, aqui embaixo, ó, 0,8398. Como eu abreviei com 2 casas decimais, está 0,83989. Esse 9 vai pular aqui uma casa, vai ficar 0,8399, que era o original. Quando eu transformo em percentual, 83,99%. Os valores batem aqui certinho, tá?
sem percentual, ele ficaria ali com 0,83, 989, é exatamente o mesmo número que está mostrando aqui quando eu seleciono todos os meus dados. Beleza? Importante ressaltar, olha só, a minha coluna de desempenho geral, quando o funcionário não tem avaliação, ela está com um tracinho, então ele ignora aquele valor para tirar a média. Se tivesse com 0 ao invés de tracinho, ele iria considerar que ele teve um desempenho de 0, aí a média modificaria. Selecionei todo mundo de novo, veja que agora já caiu para 0,80. Então é importante os dados estarem adequadamente preparados para que não tenha resultados incorretos. E o tracinho ele simplesmente está ignorando ali, e de fato é isso que ele precisa fazer. Se ele não teve desempenho, ele não tem que entrar na consideração da média. Está pegando ali somente o que de fato está correto. Tranquilo? Então, obtemos essa informação. Vou jogar aqui percentual de novo, 2 casas decimais. Só que eu preciso comparar com a meta de 85%. E eu não tenho uma meta aqui inserida de forma nenhuma. E aí nós vamos ver um outro recurso interessante dentro das tabelas dinâmicas que pouca gente sabe. Muita gente faria o seguinte, criaria aqui uma coluna do lado chamada meta, coloca 85%, 85% e problema resolvido. Depois eu faço uma comparação entre um e outro. Tá certo? Não, porque você pode fazer isso com um recurso de tabela dinâmica que deixa esse valor dentro da própria tabela dinâmica. E como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui sobre a minha tabela dinâmica e eu tenho uma opção chamada campos, itens e conjuntos. Eu vou criar um campo chamado campo calculado. E aí eu posso fazer várias operações de cálculo aqui, mas o que eu quero agora é, de alguma forma, criar uma coluna que me mostre essa meta de 85%. Então, eu simplesmente vou fazer o seguinte, vou criar um novo campo, chamado de meta, e a fórmula vai ser o valor absoluto, o 85%, 0,85, que simboliza 85%. Vou clicar em adicionar. Ok. Agora, observe que existe um campo chamado meta. E ele está dentro da minha tabela dinâmica, 85%. Ok? Então, eu tenho condição agora de fazer comparações com os dois valores. Como assim, professor? Agora eu consigo, por exemplo, clicar em inserir, gerar um gráfico aqui de coluna, em que eu vejo a média de desempenho e a meta. E eu poderia transformar, por exemplo, este gráfico, clicar aqui em Design, alterar tipo de gráfico, e vou indicar que nesta combinação, a meta vai ser uma linha. E aí eu vejo quem passou ou não a meta. Então, inseri uma nova possibilidade de análise aqui dentro do meu gráfico, dentro da minha tabela dinâmica. Legal? Isso é algo que pouca gente sabe trabalhar de verdade. Conseguimos, portanto, responder a esta pergunta comparando ali com a meta direitinho. Show de bola? Chegamos ao fim da nossa terceira aula do minicurso de tabelas dinâmicas. Aprendemos hoje a utilizar um recurso fundamental chamado de campo calculado, pouco conhecido e extremamente poderoso. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário me contando se você já sabia utilizar esse recurso e se você já teve alguma ideia para implementar no seu dia a dia. Lembre-se que eu vou te enviar dia após dia, para que você não se esqueça, uma informação sobre a aula seguinte do nosso minicurso. Amanhã, por exemplo, iremos aprender a criar páginas de filtro dinâmicas quando o assunto é tabela dinâmica. Para poder ter acesso a esse e-mail, recebendo ali dia após dia essa orientação e também baixar o material deste nosso minicurso, basta fazer a inscrição no link que está disponível aqui na descrição do vídeo. Você vai cair nessa página, colocar ali o seu nome e seu e-mail e ter acesso a essa página estruturada com todas as aulas envolvendo o nosso minicurso de tabelas dinâmicas. Te vejo na próxima aula.